Na semana passada a gente falou acerca de Atos 1:8, como uma introdução do livro de Atos, né? Ali a presença do Espírito Santo operando na igreja, a intencionalidade no testemunho. E hoje nós vamos ler Atos capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 41. E a partir desse trecho das Escrituras, desse relato, no qual Lucas faz menção aí do discurso de Pedro e da consequência desse discurso, nós vamos pensar algumas questões, pelo menos 3 aqui, em relação a uma igreja boa, uma igreja que faz a diferença, uma igreja que glorifica o nome do Senhor. Então, Atos 2, a partir do versículo 14. Diz assim o texto bíblico, irmãos: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atentai a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós os matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas palavras, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo,
pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar, irmãos, mais uma vez essa noite. Senhor, eu oro para que o mesmo Espírito que um dia se derramou sobre aquela festa de Pentecoste e habilitou Pedro a levantar a sua voz e pregar a tua palavra com toda a autoridade, ao ponto, ó Deus, da tua palavra não voltar vazia, mas encontrar corações de judeus e prosélitos do judaísmo que estavam visitando aquela cidade. Ó Deus, fazendo de uma igreja de 120, um acréscimo de mais de 3.000 pessoas, ao ouvir a tua palavra, ao entender a tua palavra. Ó Deus, em consequência disso, se arrependendo dos seus pecados, sendo batizado e se enchendo do Espírito Santo. Eu oro, Deus, para que esse mesmo Espírito que operou essa obra no passado, é o mesmo Espírito que opera hoje na igreja, é o mesmo Espírito que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, é o mesmo Espírito, ó Deus, que nos levanta, é o mesmo Espírito que nos cura, é o mesmo Espírito que nos liberta, é o mesmo Espírito que quebranta o nosso coração. E eu oro, Deus, para que nessa noite esse mesmo Espírito haja de forma eficaz no meio da congregação, a começar de mim, e que a tua palavra venha frutificar em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana saiu aí a atualização do último censo no Brasil, do IBGE, acerca do número de cristãos no país, a porcentagem, né? Aquela contagem que eles fazem, católicos e cristãos protestantes. Os protestantes são todos juntos, né? Desde o universal eles colocam com presbiteriano, metodista e viram um povo só. E o católico, todos os católicos também, sejam da linha carismática, mas também da linha mais convencional, vamos dizer assim, apostólica romana. Então, dentro desse censo, constou lá que mais ou menos 100 milhões de brasileiros continuam católicos e quase 50 milhões, 46 e alguma coisa, milhões de brasileiros são protestantes. Ou seja, 150 milhões de um país de 215, 220 milhões de habitantes são cristãos. Nós estamos falando aqui, irmãos, mais da maioria do povo, que lá no passado era praticamente quase todo mundo era cristão católico. Uns anos atrás, no censo de 2010, eles diziam que em 2030 o número de protestantes ia ultrapassar o número de católicos. Diante do censo que saiu agora, a visão acerca disso é pessimista, porque os católicos continuaram em queda, do mesmo jeito, mas os evangélicos deixaram de crescer, deixaram de progredir. E aí alguns pensadores cristãos, né, fazendo uma análise sobre essa estatística, sobre esse dado, o que eles entenderam ali é que hoje existem muitos cristãos que dizem cristãos, mas não se colocam dentro de uma denominação. Então, quando são perguntados por uma pesquisa como essa, eles dizem assim: nós somos cristãos, mas você é católico ou protestante? Não, nenhum, eu sou da minha casa, eu sou do meu estilo e tal. E o Brasil vem passando por essa tendência, que foi algo que já aconteceu no passado na Europa. Os cristãos foram deixando os templos, né? Na Europa a gente tem protestantismo e catolicismo, eles foram deixando os templos, foram se autodenominando cristãos, mas hoje a gente vê uma Europa praticamente ateia, né? Uma Europa que hoje não professa mais Jesus. Eu acho que esse ponto não vai chegar no Brasil. Mas o ponto aqui, irmãos, que eu quero trazer e que esses pensadores cristãos trazem é que vai chegar um momento, e eu acredito que já chegou, que a evangelização da igreja já não é mais para o gentio, já não é mais para aqueles que não conhecem o evangelho, não conhecem a palavra, já não é mais para aqueles que nunca ouviram falar de Cristo. Não, a evangelização são para os crentes. É uma igreja se auto-evangelizando. Hoje o serviço da igreja é discipular e evangelizar os próprios crentes, para que esses crentes que um dia já entenderam quem era Jesus, possa agora colocar em prática na sua vida.
Então a tendência missionária no país hoje é evangelizar os cristãos, é doutrinar os cristãos. E aí, irmão, se a gente vai agora para a área da sociologia, a gente vai ver que isso faz muito sentido. Porque um país que no passado tinha quase 90% da população brasileira cristã, hoje a gente tem um pouco menos, mas a gente vê um país piorando, a gente vê um país assim regredindo, e não é só no campo político que eu digo, mas em todos os sentidos, né? Dentro da moralidade, na ética, no próprio comportamento, nas próprias relações familiares, né? Na própria intolerância, em vários quesitos da sociedade, a gente vê a humanidade regredindo, a gente não vê uma progressão, a gente não vê uma melhora, a gente vê um avanço na tecnologia, mas a gente não vê um avanço na questão humanitária. A gente vê a tecnologia avançando e melhorando a vida de todo mundo, mas a gente não vê o ser humano como ser humano melhorando a vida do outro. E o povo que era para fazer isso são as pessoas chamadas cristãos. Cristãos. E aí, irmãos, dito isso, eu creio que nós precisamos, no Brasil, é só a sua opinião, pastor, isso aí que você vai dizer? Não, irmãos, vários pensadores cristãos, que a gente precisa de um reavivamento espiritual no nosso país, um despertamento espiritual no nosso país, um despertamento, irmãos, de praticantes da palavra, de gente que não são apenas ouvintes. A gente precisa tirar, irmãos, essa imagem que foi construída ao longo desse tempo, dessa igreja teatral, dessa igreja do palco, dessa igreja da plateia, né? Hoje a gente tem as megas igrejas modernas, com essa arquitetura moderna, empresarial, que fica lá as pessoas no escuro sentadas lá, ouvindo um pregador com a luz apenas nele, aquele fundo preto, aquela coisa teatral, e no final as pessoas se levantam, ninguém conhece ninguém, cada um vai viver a sua vida do jeito que você quer, e talvez o que você leva são 1 ou 2 pontos daquela pregação que você gostou e fez sentido para você, o restante você vive do seu jeito, e domingo após domingo, senta nessas cadeiras, assiste uma palestra, consome ali um conteúdo, mas não há uma mudança dentro do lar, não há uma mudança na sociedade, não há uma mudança no ambiente de trabalho, a vida continua a mesma coisa. Melhorou o conforto, mas a espiritualidade não. E falar, irmãos, de um texto desse, é a gente entender o papel do Espírito Santo dentro de uma igreja. O livro de Atos aqui, irmãos, havia uma promessa para eles permanecerem em Jerusalém ali, quando Jesus foi assunto aos céus. Durante 10 dias ali, eles ficaram esperando, o Espírito desceu. E talvez, nesses 10 dias ali, era um sentimento assim de expectativa, mas ao mesmo tempo de dúvida, de insegurança, de como vai ser o mundo pós-ressurreição de Cristo. De repente, irmãos, o Espírito Santo desce e aquele povo, aquele 120 é tomado de uma alegria, que eles começam, irmãos, a glorificar a Deus. E eles começam a falar ali em outros idiomas, que outras nações compreenderam. E o que eram essas palavras? Palavras que glorificavam a Deus, exaltando a Deus. Por quê? Porque eles foram ali banhados de alegria. Eles foram tomados por um êxtase espiritual que levou eles ao ponto de pronunciar palavras de engrandecimento a Deus. Um derramamento do Espírito. E ali, irmãos, eles movidos por aquele sentimento, algumas pessoas olhando aquilo impactados. Olha, não são homens galileus, não são pessoas simples. Como é que ele sabe falar esse idioma? Como é que ele fala em outra língua? Como é que ele fala essas palavras bonitas glorificando a Deus? Mas tinha os críticos lá, tinha os amargos lá também na plateia, e os amargos e os críticos disseram, eles estão embriagados, esse povo está bêbado. E na cultura judaica, irmãos, antes das 9 ninguém podia beber num dia sagrado de festa como esse, mas esses críticos levaram em consideração isso, falaram, não, eles não respeitaram o horário judaico, eles estão embriagados, por isso que eles estão fazendo isso. É diante, irmãos, de uma fala como essa, é diante dessa situação toda, que o versículo 14 diz que Pedro, junto com os discípulos, se levantou para pregar a palavra.
O Espírito desceu, avivamento, alegria, regozijo, esperança, festa, mas ao mesmo tempo crítica. Pedro levanta, sai daquele êxtase espiritual, e entende ali o propósito da manifestação do Espírito, que o Espírito é para quê? Lembra lá da pregação passada? Para sermos testemunhas. E aí ele aproveita a oportunidade para testemunhar o Evangelho para aquele povo que já era judeu. E na pregação dele, irmãos, Pedro faz uso de Joel, ele faz uma interpretação acerca do texto de Joel, não uma interpretação toda, porque o texto vai falar da volta de Cristo lá na frente, mas ele usa uma parte para falar acerca da descida do Espírito Santo. Nesse mesmo sermão, Pedro, ele faz menção de Davi no Salmo 116, se referindo ali ao Cristo, um salmo messiânico que estava apontando para a vitória de Cristo. E no final da sua argumentação, ele vai falar assim: esse Cristo que eu estou falando, que Davi profetizou, ele veio e vocês mataram ele. A sociedade judaica mataram Cristo. A sociedade judaica apagaram a verdade. Nós não queremos a verdade. Vocês mataram Cristo. Nós vimos ele. Nós somos testemunhas da ressurreição. E esse Cristo vocês mataram. E aí, irmãos, a gente chega no final aqui dessa história, no versículo 37, que é onde eu queria introduzir alguns pontos aqui para a gente pensar, que foi a reação de Pedro diante daquela plateia, diante daquele povo judaico, daqueles prosélitos, daqueles simpatizantes, daqueles que vieram talvez só para festejar, daqueles que não querem saber de religião de Deus, mas se tem festa eu vou. Eu abro um parênteses, eu me lembro, irmãos, quando eu ia nas quermesses, a quermesse tinha uma finalidade na igreja católica, uma festividade, mas eu ia lá para tomar o quentão, para tomar o vinho quente, para me embregar para a festa. Eu não estava nem ligando o que estava celebrando ali. Eu ia para as festas católicas que tinha ali a sua missa, né, a sua celebração antes, depois o tempo de comunhão, mas eu só ia para a festa, porque eu era um prosélito do catolicismo. Eu gostava, eu ouvia, e de vez em quando eu ia lá nos catecismos, assistia alguma coisa, ia na aula lá da perseverança, mas o meu negócio era festa. Eu creio que existiam algumas pessoas também que vieram para as festas de Jerusalém. E diante dessa manifestação do Espírito, diante do Deus que agora, o Deus encarnado, ressurreto, que se manifesta na igreja por meio do Espírito, diante da pregação de Pedro, surge uma pergunta no versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Irmãos, eu creio que é essa a pergunta que está no país. Que faremos, irmãos? Quando a gente olha o noticiário, irmãos, a gente vê injustiça, a gente vê tragédia, a gente vê um país cristão, um país com 150 milhões de cristãos, católicos e protestantes juntos, e um país num caos, a sociedade num caos. A pergunta que ecoa desse povo é: o que faremos? O que faremos? Ontem à tarde teve uma passeata lá em Uberaba. Não sei quem segue a página da Igreja Presbiteriana de Uberaba. Algumas semanas faleceu uma adolescente, uma tragédia horrível dentro de uma escola. Um adolescente com não sei se era uma tesoura, alguma coisa ali, feriu a adolescente. Uma menina serva do Senhor, 14 anos na igreja ali servindo. Abalou a igreja, abalou a cidade. Uma passeata ontem, da escola até a igreja, todo mundo de branco, e depois um culto, com apoio da prefeitura. E o que surge nessa passeata, a pergunta que fica quando a gente olha isso é: o que faremos? O que faremos? E talvez você faça essa pergunta: o que faremos diante de tantas coisas? O que faremos diante de um censo do IBGE de 150 milhões de cristãos e o Brasil não muda nada, não muda nem o bairro, não muda nem em casa? O que faremos? Quantas esposas talvez faz essa pergunta dentro do lar: o que faremos? Porque meu marido vai para a igreja e volta do mesmo jeito, não muda nada.
Talvez quantos maridos não fazem essa pergunta em voz audível por medo de arrumar uma confusão, mas o seu pensamento pensa: o que faremos? Minha esposa está domingo após domingo, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, fazendo devocional, cantando louvor, mas não muda nada. O que faremos? Irmãos, marcas de uma bela igreja, queridos, é uma igreja que é uma resposta. É uma resposta. Tem igrejas, irmãos, que deixaram de ser resposta há muito tempo. Ela não responde mais nada. Tem igrejas, irmãos, que só serve para formar um clube gospel, um clube social santo, apenas para aquecer o coração dos seus membros, apenas para tentar cobrir uma frustração que a vida traz mesmo, não tem como fugir disso. Então a igreja serve apenas desse bálsamo, esse ambiente apenas de bálsamo. E aí, irmãos, quantos cristãos enveredaram por esse sistema religioso, de entender a igreja apenas como um salão de consolo, apenas como um ambiente assim, que o dia que você está mal, você sabe, não é lá que eu vou para ser afagado. E colocaram a igreja não mais como uma centralidade da sua vida, mas como um departamento específico, que serve apenas para suprir as minhas carências. Ah, irmão, é bom demais a igreja nesse aspecto. Hoje, assim, se eu fosse um carentão, irmão, hoje eu tinha resolvido minha vida. Depois das homenagens de hoje aqui, irmão, nossa, e ela está mimado, viu, Kátia? Porque receber o carinho de uma igreja, irmãos, e eu sei, mas eu sou o pastor, né? Tenho a labuta. Mas se eu achar que a igreja, irmãos, é só isso, se eu me mover no meu ministério apenas para isso, a igreja deixou de ser resposta, o pastor deixou de ser resposta para um povo. E aqui, irmãos, é tão interessante esse texto porque Pedro prega e ele não faz o apelo. Ele expõe a palavra. E o apelo dele é assim: foi vocês que mataram Cristo. Vocês são assassinos. É diante de uma exposição dessa, irmãos, é diante da pregação autêntica da palavra, é diante do que Fábio leu no início do culto, que os judeus, Fábio, são pecadores, e Paulo expõe isso. Todos pecaram, vocês são pecadores. Está em Romanos 3. É diante de uma palavra como essa, irmãos, que alguns corações, talvez movidos por remorso, alguns por culpa, ou outros por entendimento profundo do que aconteceu, eles fazem essa pergunta desesperado. É como se fosse aquele carcereiro de Atos 16, quando Paulo e Silas estão cantando e há um terremoto, eles saem da cadeia, o carcereiro fica ali desesperado: e agora? Eu vou tirar minha vida, o que vai ser de mim? O que faremos? Quando o caos se estabelece, quando a constatação de que somos pecadores, quando a constatação de que o mundo está caído, irmãos, é aí que a igreja se levanta como resposta para o mundo. Mas para isso, irmãos, a gente precisa entender o papel do Espírito Santo na vida da gente. É de ser testemunhas. E Pedro, creio eu, que enquanto ele estava ali, aquele alvoroço, aquele Pentecoste, aquela coisa maravilhosa, e ali todo mundo ali vibrando, talvez salteando, falando coisas maravilhosas, ele olha para o lado e vê assim, alguns assim: ah, não sei não, isso aí é cachaça, hein? Isso aí é manguaça, hein? Isso aí é picaretagem, hein? Pedro para na hora, e agora? Opa! Palavra de Deus, a gente precisa responder essa demanda. Uma igreja que entende as perguntas do mundo, que olha para o caos do mundo e não se desespera, mas vê a oportunidade de responder essa demanda com o Evangelho. Não é uma igreja, irmãos, que se acovarda diante dos cenários nacionais, mundiais, mas é uma igreja que olha para o caos,
que consegue enxergar uma pergunta, é você que vai para o seu ambiente de trabalho, que é um ambiente difícil, um ambiente tóxico, um ambiente que tem uma pessoa ali difícil de lidar, e você passa agora a olhar para aquilo como uma pergunta, como se aquela alma estivesse dizendo para você, o que farei? Aí você entende o seu papel de igreja, você entende Atos 1:8, e recebereis poder quando descer sobre você o Espírito Santo, para ser uma resposta, para ser uma testemunha, para se levantar no meio do caos e para assim, opa, agora é a hora do evangelho aparecer. E uma das marcas da igreja, irmãos, é isso, é resposta. A igreja não pode ser algo passivo, não pode ser algo que se conforma com esse mundo, não pode ser algo que se conforma com as bênçãos ou com as manifestações estáticas do Espírito Santo e acha que só limita aquilo ali. A igreja precisa ser uma resposta para o mundo. A igreja precisa ser uma resposta para o tráfico de drogas nessa cidade. A igreja precisa ser uma resposta para as mães solteiras dessa cidade. A igreja precisa ser uma resposta para os órfãos dessa cidade. A igreja precisa ser uma resposta para as viúvas dessa cidade, porque as almas dessas pessoas clamam: o que faremos? O que faremos? Vocês eu não sei, nós vamos fazer show gospel. Nós vamos fazer reunião gospel e vamos trocar presente entre nós. Vamos deixar para o Natal. Isso é muito bom, irmãos. Mas 38 anos de organização dessa igreja, irmãos, a gente precisa entender o papel do Espírito Santo aqui, em cada um de nós, como sermos uma resposta para esse mundo. Você é o que é, está onde está, porque Deus te colocou como resposta, mas você precisa responder, se assumir como resposta. Às vezes, irmãos, Deus nos coloca em situações difíceis e a gente pede oração para sair dela. E aí, às vezes, eu não sei, irmãos, eu acho que Deus fala assim, não, cara, mas eu que pus, porque eu sei a resposta. Cida, hoje de manhã, fazendo homenagem para mim, ela fez menção do ano de organização dessa igreja e do ano do meu nascimento. Nós nascemos praticamente no mesmo mês, irmão. Se bobear, sim. Se puxar lá nos arquivos, pode ser que dá até a mesma data lá. Olha lá, hein? Bate na trave. Talvez, tá, irmãos? Não quero ter essa pretensão, não. Talvez eu possa ser uma resposta pontual para algum momento da história dessa igreja. 30 anos, não sei. Mas um momento pontual, talvez. E se Deus me chamou para ser, que seja. Eu estou dando o meu exemplo, mas talvez Deus te colocou dentro de uma situação familiar que você está experimentando, dentro de uma problemática difícil, para que você seja a resposta do evangelho nessa situação. Deus te colocou dentro de um ambiente de trabalho difícil, para que você seja a resposta do evangelho nessa situação, porque certamente vai ter perguntas: o que faremos diante disso? Diante desse cenário que foi nos apresentado, de um Cristo que foi morto e assassinado, de um mundo que mata as pessoas boas. O que faremos diante desse cenário? A gente precisa ser uma resposta, irmãos. A gente precisa ser uma resposta. E que resposta, irmãos? Segundo lugar, uma mensagem. Uma resposta que carrega uma mensagem. A resposta de Pedro e os apóstolos no versículo 38 é: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a resposta e essa é a mensagem que a igreja carrega, irmãos. A igreja não pode perder essa mensagem de vista. Hoje eu recebi uma cartinha de um irmão dos adolescentes. Não vou fazer menção do nome dele, acho que ele nem está aqui. Mal estava meio em crise assim, Melissa, lendo lá, né? Que eu dei uma sapatada meio hoje de manhã aqui, daqui a pouco a turma faz o aniversário para mim, né? Aí eu li a cartinha, o irmão falou assim: pastor, eu gosto quando você fala firme mesmo. E ele diz assim:
E o mundo precisa de gente firme mesmo, porque você não tem medo de viver mesmo contra aquilo que todo mundo pensa. Você me inspira. Ô, irmão, se não é uma mensagem começa a sair, se você não sair flutuando no espírito, eu não sei mais o quê. E ele diz assim, não acha que você... Às vezes as pessoas vão achar que você é muito bruto, muito assim. O teor do conteúdo estava mais ou menos nesse sentido, irmãos. E aquilo para mim, irmãos, caiu como uma resposta de Deus no meu coração. Porque acha você que eu gosto de ser assim? Eu não gosto, não. Pensa, o pastor tem deleite nisso, irmãos. Conversa com a minha esposa como que é domingo de noite, segunda-feira. É duro, irmão. Tem que falar arrependei-vos. É duro ter uma mensagem dessa, arrependei-vos. Só que essa, irmãos, é a mensagem não que eu preciso ter, mas que a igreja precisa ter. É de arrependimento e crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E a consequência disso é receberei o poder do Espírito Santo. Não tem outra mensagem, irmãos. Se você reparar, irmãos, vai fazer 7 anos que eu estou aqui, eu prego a mesma coisa todo domingo. A mesma mensagem. Conto história, leio texto, dou exemplos, trabalho o texto, mas no final é arrependa, irmão, e vem para Jesus. Porque é essa mensagem da igreja, é essa mensagem que transforma, é essa mensagem que liberta. Se a Bela Jerusalém está aqui até hoje, irmãos, é porque foi pregada essa mensagem, não somente de púlpito, mas de vida. O que transforma um lar, irmão, não é autoajuda, é ajuda do alto, é ação do evangelho visitando o lar. É arrependimento, o que restaura um casamento, irmãos. Tem os 10 passos, os 20 passos, tudo isso ajuda, auxilia. Mas se não tiver arrependimento, quebrantamento, entrega genuína de Jesus Cristo, fica muito difícil a jornada, irmão. Porque o que vai imperar na relação é o orgulho. A mensagem da igreja é: arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. Se eu ficar aqui 30 anos, não sei se vocês aguentam, mas vamos supor que vocês aguentam. E eu aguento, nós tudo aguentam, nós faz um acerto aqui. A mensagem vai ser, irmãos, arrependa-se para a remissão de pecados. Pastor, 20 anos de igreja, arrependa-se para a remissão de pecados. É uma criança que põe a mão na minha cabeça. Deus, converte o coração do pastor. Arrependa, pastor, para a remissão de pecados. Porque é isso, irmãos, que traz vitalidade para uma igreja. O dia que a igreja abrir mão dessa mensagem, desse discipulado, o dia que a igreja se acovardar, se amedrontar e não mais falar de arrependimento, irmãos, de novidade de vida, de evangelho, de presença do Espírito Santo, não tem conversão, não tem transformação. Existem muitas pessoas, irmãos, dentro das igrejas, 10, 20, 30 anos, que não são convertidas, irmãos, não são. Não tem uma experiência autêntica com Deus da palavra, não tem uma experiência genuína com o Espírito Santo que regenera, não convenceu ele da justiça e do juízo do pecado, ele está convencido que ele não é pecador e que a vida dele está tudo certo, irmão. Por incrível que pareça, e essa igreja, irmãos, a gente não está isento disso. Corre um risco de você estar sentado aqui e passar os próximos 50 anos dentro dessa igreja sem ser convertido, achando que é. O seu coração não é de Jesus, você não se arrependeu genuinamente dos seus pecados. Você foi até batizado, mas você não nasceu de novo. E é por isso que o pastor prega todo domingo. E aí, voltando o pensamento, Fernando, dos pensadores cristãos, a gente tem que pregar para os crentes. Para que, se nós se arrependermos dos nossos pecados, irmãos, grandes coisas Deus tem para fazer nessa igreja, nessa cidade. Aquele texto que a gente gosta de 2 Crônicas 7,14, Deus chama a ordem a quem? É o seu povo. Se o meu povo, não está falando dos outros não, se o meu povo se arrepender, né, dos seus maus caminhos, se voltar e me buscar, e se converter, e se humilhar, aí sim, eu virei do céu e sararei essa terra.
Irmãos, evangelho no Antigo Testamento. Ah, pastor, o Antigo Testamento não serve, mas, irmão, o evangelho está o tempo todo lá. A mesma mensagem sempre, irmãos. Arrependimento. Arrependimento. A igreja é uma resposta. A igreja precisa carregar uma mensagem. Para finalizar esse ponto, irmãos, eu gosto muito lá em João 1, quando João Batista é abordado pela turma ali. João Batista está ali no seu ministério, né, no auge ali da pregação, né, batizando muita gente. Chega alguns lá para perguntar, ó, viemos em nome de fulano de tal, para saber quem que é você aí, quem que é a sua história, quem que é você, cara? Alguns estão dizendo que é Elias, outros estão dizendo que é isso, é o Messias, quem que é a história, é o profeta? Aí ele fala assim, eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. O que você é? João Batista? Não, sou uma voz, apenas uma voz, eu sou uma mensagem. Uma mensagem. Qual é a sua identidade? Sou João, filho de Zacarias, sou da descendência de sacerdote, era para me estar lá no palácio, era para me ter isso, ter aquilo. Gente, ele não dá carteirada do seu nome, do seu sobrenome. Ele diz, eu sou uma mensagem, eu sou algo que diz para endireitar o caminho. Ele faz uma citação do livro de Isaías, que era dito ali, quando os reis chegavam no lugar, precisavam preparar o caminho para a carruagem, para a entrada do rei. Ele está dizendo que ele é essa mensagem, ele é aquele serviço que prepara o caminho, ele é só uma voz clamando no deserto. E ele diz assim, eu sou uma voz do que clama no deserto, ou seja, há um Deus clamando no deserto e utilizando a minha voz, há um Deus clamando nos altos céus e utilizando a voz dessa igreja, a missão dessa igreja, para que possa endireitar os caminhos dessa cidade, com a mensagem do Evangelho, de arrependimento, sendo resposta para o mundo que pergunta o que faremos. Por fim, irmãos, uma resposta, uma mensagem e uma promessa. Versículo 39, após Pedro anunciar então a mensagem do Evangelho, falando acerca de arrependimento, remissão de pecados e receber o dom do Espírito Santo, ele diz, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. E aí o 41 diz que, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Os que aceitaram, quando ele diz os que aceitaram, é que teve gente que não aceitou. Tinha muita gente na cidade. Mas aqueles que são objeto da promessa, irmãos, sejam judeus do qual ele estava ministrando, mas quando ele diz assim, e para quantos o Senhor nosso Deus chamar, está falando também para outros que no futuro de Atos nós vamos ver gentios sendo alcançados. Ou seja, a igreja, irmãos, ela carrega uma promessa também. Uma promessa de não apenas me salvar, mas salvar a minha casa e a minha família. Uma igreja, irmãos, que vive verdadeiramente o evangelho do arrependimento, pode confiar nessa promessa. Que há uma promessa de salvação, não só para vós, mas para os seus filhos, a sua geração, a sua descendência. Mas Deus usa, irmãos, fruto de arrependimento para fazer isso aí. Filho de crente, crentinho não é. Filho de arrependido, há uma grande chance de filhinho arrependido ser. Há uma promessa, irmãos. Homens de Deus, homens que andaram com Deus, homens que experimentaram da presença de Deus, tinha confiança nessa promessa. Fazendo um regresso ao Antigo Testamento, a gente vê um Josué já no final da sua trajetória, depois de conduzir o povo à terra prometida, as divisões da terra, todo um serviço ali de liderança, de hierarquia, conduzindo o povo ao serviço, adoração, restaurando o culto, fazendo um monte de coisa maravilhosa ali, já no final lá, Josué 24:15, o versículo que a gente gosta da família. Josué dá um discurso como se fosse aquele cavaleiro que está diante do seu exército antes de uma batalha, que ele sai assim cavalgando, incentivando o povo a avançar. Ele dá um discurso, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
com autoridade. O povo olha para aquela palavra e fala assim: nós também serviremos ao Senhor. E toda aquela geração de Josué serviu ao Senhor. Quando o último morreu, entra juiz, começa a corrupção. Mas aquela geração que ouviu aquela palavra, irmãos, serviu ao Senhor. E o povo bíblico, irmãos, não tinha conversa, não era assim: deixa meu filho ver que ele vai ser... não, irmãos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui a gente serve a Deus. E serve como, pastor? Aqui a gente ensina as escrituras, aqui a gente discipula, aqui a gente exorta, aqui a gente chama de pecado o que é pecado, aqui a gente trata. É assim que forma uma geração que é filho da promessa, irmãos. Eu compartilhei hoje de manhã, que eu estou ensinando sobre dízimo e oferta para minhas filhas. Uma delas vendeu aí umas slimezinhas que ela fez lá, investiu um dinheirinho lá, que é dela mesmo, que ela tinha um dinheirinho, investiu, produziu, vendeu, ganhou R$16, dízimo, R$1,60. Tem que dar criança? Tem que dar criança. R$1,60. Aí Helena: e eu, pai? Eu não tenho salário, não tenho trabalho, não tenho serviço, não tenho nada, tem dízimo também. Vai ter a mesada, mas a mesada é serviço também, vai trabalhar. 10 conto para as duas se arrumar a casa, mais ou menos. Se arrumar bem é 20. Arrumaram mais ou menos, ganharam 10, R$1 de dízimo. Tem que ensinar, irmãos. Filho de pastor não é pastorzinho. Conheço muitos pastores que são cheios do Espírito Santo e os filhos são ateus. Não querem saber de Deus. Irmãos, em casa eu decidi. Eu posso perder gente, pastor, a igreja, os irmãos, mas eu não posso perder minha família. Eu não posso perder minha família, irmão. Você também não pode perder a sua família. Você é homem do lar, você não pode perder a sua família, cara. E perder, que eu falo: pastor, mas vai na igreja, mas pode ir na igreja, mas não é crente, irmão. Tem que ser crente. Assuma um compromisso com Deus. Entenda-se dentro da promessa. Pregue a palavra, viva a palavra, ensine a palavra dentro do seu lar, irmãos. Em casa, irmãos, eu faço devocional todo dia de manhã com elas. E o dia que eu estou cansado, irmão, porque tem dia assim que eu falo: sabe, quando você já acorda meio igual aquelas caretas do sono, assim, meio no automático. Hoje eu não vou fazer não, nem vou tocar no assunto para ver o que dá isso aí. Ninguém fala nada e toca a vida sem. Ô pai, a devocional não vai ter, não? E agora apertou o calo, irmão, porque de manhã sou eu e à noite a Jaque. Já que você está com sono, tem que ir lá fazer, tem que fazer. E faz oração da mãe, mas agora tem que ser oração do pai. Irmão, formar crente não é fácil. Formar gente cheia do Espírito Santo não é fácil. Exige de nós. Mas nós temos uma promessa que é para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Talvez o seu filho está longe. Irmão, mas se você entender que você é uma resposta para o seu filho, se você entender que você carrega uma mensagem, esse filho que ainda está longe, ele pode estar próximo, ele pode voltar. Ele pode, irmão. Para finalizar, irmão, eu sou um testemunho disso aí. Eu era o filho que estava longe, mas no coração da minha mãe tinha uma promessa. E ela dizia para as amigas: eu não criei filho para ser do mundo, não criei filho para droga, não criei filho para assalto, não criei filho para traficar, não criei filho para fazer isso. E aí lembra que eu disse aqui que ela fez uma oração daquelas brava, perigosa? Ela chegou diante de Deus, diante do cenário que se apresentava ali na minha vida. E eu perdi amigos, irmãos, naquela época ali. E ela orou e falou assim: Deus, ou converte ou leva. Ou ele vai ser crente, cheio de Deus, ou só converte, salvou. Não, lá em cima, para baixo não. Converte. Aí ela se arrependeu, Fábio, da oração. Foi lá consultar outra irmã do coque. Irmã, fiz essa oração pro meu filho, agora estou com remorso, vai que Deus leva mesmo. A irmã falou assim: eu fiz a mesma pelo meu. Então nós estamos juntos nesse barco. E aí, irmão, Deus acrescentou mais uns anos aí. Mas alguém tinha uma promessa. Então, queridos, a promessa é para aquele que serve, é para aquele que vive o evangelho genuíno. Cristo morreu, ressuscitou, para que a gente pudesse crer nele, crer nessa promessa, viver em arrependimento todos os dias, irmãos. Deus quer fazer grandes coisas nessa igreja, nessa cidade, irmãos. Mas não é só através da vida do pastor, é através da sua vida. Deus pode usar você.
Deus pode abençoar a sua vida para que você possa ser, Kátia, instrumento de bênção na vida de mulheres, de pessoas, como já tem sido. Deus pode usar as nossas vidas. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Talvez algumas perguntas já surgiram para você e você fingiu que não ouviu. Não é para mim, não. O que faremos? Talvez essa pergunta é para você. Você não quer falar com o pastor? Não, amigo. Talvez não é com o pastor, é com você esse negócio. Você não quer falar com fulano de tal? Não, é com você. Talvez Deus tenha chamado você para ser uma resposta. Você só precisa alinhar a mensagem dentro de você. Você não precisa ser perfeito, não. Você precisa ser arrependido. Pastor, precisa fazer curso? Não, irmão, precisa se arrepender só. Precisa acertar sempre? Não, precisa ser arrependido. Deus não está atrás dos perfeitos, Deus está atrás dos arrependidos. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é aquele que adora em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Não é o religioso, não é o perfeito, não é o doutrinário. É o que adora em espírito e em verdade. Não é o jovem rico, mas é o Zaqueu. É esse povo que Deus procura. É esse povo que Deus tem levantado nessa igreja e quer levantar ainda mais para ser resposta nessa cidade. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar nós como igreja como resposta para esse bairro, resposta para a sua casa, para a sua família. Pode apagar a luz, Fábio. Ore ao Senhor nesse momento. Peça ousadia, talvez o que falta para você é ousadia no Espírito. É coragem de viver uma vida no Espírito. Pedro teve coragem, ele viu a zombaria, ele viu gente dizendo, isso aí é pinga, isso aí é bebida antes do tempo. Ele se levantou e pregou a palavra, e pregou com ousadia, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito não vai ser derramado de novo, porque ele já foi. O Espírito está sobre a igreja, o Espírito está sobre aquele que um dia reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele foi batizado na hora pelo Espírito Santo. Mas talvez o Espírito está apagado, como diz o apóstolo Paulo. E a gente precisa acender o Espírito. A gente precisa deixar de se embriagar com vinho, ou seja, com as coisas desse mundo, e se encher com o Espírito, falando uns com os outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com orações de ações de graças. A gente precisa viver uma postura de fé, uma postura de santidade, uma postura de arrependimento, porque Deus tem poder para salvar minha família, a sua casa, salvar esse bairro, libertar a gente do tráfico de droga, libertar a gente do pecado, libertar a gente da prostituição, libertar a gente da mentira, da ganância, libertar o nosso coração de nós mesmos. Deus pode fazer isso, se o Espírito de Deus for avivado dentro de nós. E eu creio que Jesus está aqui nessa noite com esse interesse, com esse desejo. É gostoso olhar para o passado e ver 38 anos de história, aquilo que Deus fez, mas é bom também olhar para o presente e para o futuro e ter expectativa naquilo que Deus pode fazer. E se o Senhor quer fazer alguma coisa, Senhor, que comece em nós. Se há uma pergunta ecoando no mundo, se há um país cristão, mas que não tem vida com o Senhor, use as nossas vidas para ser esses discipuladores. Enche a nossa vida de autoridade no Espírito, enche a nossa vida de quebrantamento, para que a gente possa viver assim. Visita o teu povo nessa noite, Senhor, aqueça os corações, reative vocações, chamados, ó Deus, espirituais que foram abafados, foram apagados por conta das circunstâncias. Há tantos dons, ó Deus, espalhados pela igreja, pelo povo, mas dons guardados dentro de um cofre. Dons, ó Deus, que tem a chave da mágoa. Gente que não exercita mais o seu dom por conta da mágoa. Gente que não se vê mais como alguém cheio do Espírito Santo de Deus, como um mensageiro do Senhor por conta de mágoa. Ah, Senhor, o Senhor é especialista em limpar a mágoa. O Senhor é especialista em coração. O Senhor é especialista em tratar a nossa alma. Reativa o dom que há em nós, Senhor. Como diz a oração do profeta, aviva a tua obra nesses dias.
Que haja um acender do Espírito Santo nesses dias, para que a mensagem seja proclamada. Arrependei-vos, creia no Senhor Jesus, sejam batizados e sejam cheios do poder do Espírito Santo. Que essa seja a nossa mensagem, a nossa voz, em nome de Jesus. Fique de pé, irmãos, vamos cantar esse louvor do Deus que tem poder para salvar.